um homem santo, um homem reto, um homem sem mácula, um homem sem erro. E ele colocou o homem num lugar perfeito, no jardim lindo, um jardim que emanava vida, um jardim que tinha todas as necessidades do homem ali providas. Mas um dia o homem resolveu dar ouvidos àquilo que não era para ele ouvir. E nesse jardim lindo e perfeito só havia uma proibição, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. E havia uma sentença para caso o homem transgredisse essa regra. E essa sentença era: o dia em que comesse, o homem morreria. E nós podemos ler e observar que após o homem dar ouvidos à serpente, comer do fruto, Deus ele chega no jardim para procurar o homem, e o homem estava escondido, e ali Deus vem sentenciar o homem pelo erro que ele havia cometido. E nós podemos observar que o castigo que Deus havia dito que o homem teria era que o dia que comesse ele morreria. E o homem comeu e imediatamente ele não morreu. Ele continuou vivo. E aí nós lemos que Adão ele viveu 930 anos. Então, como assim? Se Deus falou que ele ia morrer. Às vezes nós cometemos alguns erros e a gente acha assim: eu estou impune porque falou que ia acontecer isso, não aconteceu. Só que várias coisas aconteceram na vida de Adão, e as consequências da desobediência dele, elas não vieram todas de uma vez, elas vieram paulatinamente, elas vieram vagarosamente. E a consequência do pecado de Adão, ela não chegou só para Adão, ela se estendeu por toda a terra, por toda a humanidade. A primeira consequência do pecado de Adão foi sair do jardim e da comunhão com Deus. Então aquele homem não estava mais naquele lugar perfeito. Aquele homem ele foi tirado daquele lugar de descanso, daquele lugar de paz, daquele lugar de alegria, porque ele desobedeceu. A segunda coisa que aconteceu com Adão, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Aquele Deus que todas as tardes ia visitá-lo e conversar com ele. Aquele Deus que havia criado o homem com suas próprias mãos e soprado fôlego de vida nele, e que tinha a alegria de cada tarde conversar com ele. E o homem tinha a alegria de conversar com esse Deus. Ele, ao sair do jardim por ter pecado, ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele não era mais visitado por Deus. A terceira consequência do pecado de Adão foi consequências para toda a criação. A terra se tornou maldita por causa de Adão. Quando nós lemos lá em Gênesis 3, Deus sentencia a serpente, Deus sentencia a mulher, e quando Deus se refere ao homem, ele fala assim: maldita é a terra por tua causa. Então aquela terra perfeita que Deus havia criado, pelo pecado e pela desobediência do homem, a terra se tornou maldita. Às vezes o Rian e o Nicolas, que são crianças, falam assim: mas por que existe mosquito? Mas por que as pessoas ficam doentes? Mas por que tem coisa ruim na terra? Deus que fez isso? Não, Deus não fez isso. Mas foi a consequência da desobediência do homem que trouxe todas essas coisas para a terra. E a terra se tornou maldita. E a terra que por si só produzia um mantimento, que sozinha frutificava, que sozinha dava o alimento que o homem precisava, agora o homem precisou trabalhar para que essa terra pudesse produzir. Quem trabalha aqui na roça sabe que se plantar um pé de café e largar o pé de café lá, ele vai dar café 1 ano, depois você não vai ver mais café. Vai dar uns poucos grãos, não o suficiente
não o potencial que aquele pé daria se ele for cultivado, se ele for adubado, se ele for arrancado o mato ao redor dele. Por quê? Porque ervas daninhas começaram a nascer na terra e elas precisam ser arrancadas. Ervas daninhas começaram a nascer na terra e elas precisam ser podadas. Agora a terra precisa ser cultivada para frutificar. E quem é o responsável por cultivar agora é o homem. E nesse sol quente e nesse trabalho árduo por haver pecado, agora a sentença é: do suor do teu rosto comerás. Agora nada mais vem de graça. Agora é necessário esforço e trabalho para se obter o suprimento das necessidades básicas. E assim como as características que nós herdamos hereditariamente, né? Nós somos homens com mãos, com pés, com cabelo, alguns já estão ficando careca, né? Mas nós temos as características hereditárias com as quais nós nascemos. Algumas nós herdamos dos nossos pais, né? Igual, alguns puxam os olhos azuis dos pais. Hoje não puxou do pai, puxou dos avós. Mas nós herdamos as características hereditárias dos nossos antepassados. E assim o pecado ele vem para as nossas vidas. O homem, quando nasce, ele já nasce pecador, à semelhança do pecado de Adão. Quando nós lemos lá em Romanos 5, versículo 12, no final do versículo diz assim: porque todos pecaram. Então o pecado ele está intrínseco ao ser humano por causa do pecado de Adão. Agora todos que nascem à semelhança do pecado de Adão. E aqui no capítulo 5 ele vai discorrendo, o apóstolo Paulo vai falando: porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, todos pecaram.